Senhoras e senhores, muito boa noite. Sejam muito bem-vindos à Câmara Municipal de São José dos Pinhais, ao plenário Segismundo Salata, para a noite da sessão solene de entregas de votos de louvor e reconhecimento à cooperativa CLAC. Votos esses concedidos pela proponente, a vereadora Pali Valaski. Para darmos início à nossa sessão solene, gostaria de compor a mesa de honra com as seguintes autoridades. A prefeita municipal de São José dos Pinhais, a senhora Nina Singer. A proponente da homenagem, a vereadora Pali Valaski. O secretário de Agricultura, o senhor Gastão Vosgueral. O presidente da cooperativa CLAC, o senhor Ricardo Gavlak. Convido nesse momento para compor a extensão da mesa as seguintes autoridades. O vice-presidente da CLAC, o senhor Luiz Gilberto Moretti. O diretor administrativo, o senhor Alberi Godoy. O ex-presidente da CLAC, o senhor João Manfredo Siemens. O colaborador mais antigo da cooperativa CLAC, o senhor Marcos Baltazar da Silva, o Marquinhos. Representando o IDR, o senhor Rony Kelling. Representando o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, o senhor Afonso Rendac. Representando a cooperativa Cooperorte, o senhor Rogério Negosec. O secretário do Trabalho, o senhor Tavinho. Representando o Sicredi, o senhor Diego Rolim Coelho. O presidente do Sindicato Rural, o senhor Paulo da Nova. Ainda em tempo, gostaria de agradecer a presença do senhor Israel Micruti, o senhor José Carlos Singer, o Zezo. Agradecer a presença do senhor Antônio Petroski, a dona Cirlei Grutter e a sua família. Declaro aberta a sessão solene que concede votos de louvor e reconhecimento à Cooperativa de Laticínios de Curitiba, a CLAC, em conformidade com o requerimento 60 de 2025 da vereadora Pali Valaski. Esta solenidade tem por objetivo reconhecer o trabalho, a dedicação e a trajetória desta cooperativa que há tantos anos orgulha a cidade e a cada cidadão são-joséense. Gostaria ainda, em tempo para compor a mesa, o senhor superintendente Jefferson Holtman.
Convido a todos agora em posição de respeito para a execução do hino nacional brasileiro e, em seguida, o hino do município de São José dos Pinhais. Cidade
tarde mais doce e risonha, onde achar bem melhor do que tu. Se és a deusa formosa que sonha, junto às margens do Manso Iguaçu, venerável relicário, salve, salve, direto rincão, pois que és um sublime sacrário, de fiel nobreza e tradição, do futuro seguindo olhos trilhos, tu mais forte, mais bela serás, pelo honesto labor de teus filhos, sempre afeitos à ordem e à paz, venerável relicário, salve, salve, direto rincão, pois que és um sublime sacrário, de fiel nobreza e tradição, por tua causa daremos a vida, e olvidar-te por certo jamais. Salve terra formosa e querida, São José dos Pinhais, venerável relicário, salve, salve, direto rincão, pois que és um sublime sacrário, de fiel nobreza e tradição. Podemos nos sentar? Ainda em tempo, convido para compor a extensão da mesa o presidente da Cooper Trentina, o senhor Fausto Takimura. Convido para compor a mesa de honra o presidente da Câmara Municipal de São José dos Pinhais, o vereador professor Wellington Leitão. Senhoras e senhores, nesse momento passamos aos pronunciamentos das autoridades. Gostaria de convidar a subir até a tribuna a proponente desta homenagem, a vereadora Pali Valaski. Boa noite a todos os que aqui presentes nesta noite. Ao nosso presidente dessa casa, professor Wellington Leitão, à nossa querida prefeita Nina Singer, ao nosso secretário de Agricultura, Gastão Vosgeral, e ao Ricardo, que é o presidente da CLAC. Hoje eu tenho uma grande alegria de expressar, em meu nome, votos de louvor e profundo reconhecimento à CLAC, CLAC Cooperativa, instituição que se tornou sinônimo de compromisso, responsabilidade e desenvolvimento para o nosso município. A CLAC tem demonstrado, ao longo de sua trajetória aqui, que cooperar é muito mais do que trabalhar juntos, é acreditar no potencial das pessoas, fortalecer famílias, impulsionar a economia local e construir oportunidades reais para o nosso produtor rural. Cada ação realizada, cada parceria firmada e cada projeto colocado em prática reflete o cuidado, a seriedade e a dedicação que a cooperativa tem com a nossa cidade. É visível o impacto positivo que a CLAC trouxe ao nosso município, tanto no incentivo à produção agrícola quanto
no apoio técnico, no acompanhamento diário, nas orientações e no compromisso com a qualidade. Tudo isso faz diferença no campo e na vida de quem trabalha com dignidade e esperança. Por isso, hoje, registro com muita honra esses votos de louvor, que eles sirvam como um gesto simples, mais verdadeiro, de gratidão e reconhecimento por tudo que já foi construído e por tudo que ainda está por vir no nosso município. Que a CLAC continue sendo exemplo de organização, de uma união e de desenvolvimento humano e social. Parabenizo todos os cooperados, colaboradores e lideranças que fazem parte dessa história. Vocês representam a força do cooperativismo e a certeza de que quando caminhamos juntos, caminhamos mais longe. Muito obrigada e os meus parabéns à CLAC, a qual eu tenho um carinho enorme. Obrigada. Convido o presidente da CLAC, o senhor Ricardo Gavilac. Boa noite a todos. É com uma grande alegria de estar aí hoje recebendo. Meus cumprimentos à prefeita Nina, ao presidente da Câmara, Wellington, e à Pali, pela linda homenagem que está fazendo à CLAC. Uma homenagem bastante significativa, que foi uma cooperativa aí que marcou muito dentro, acho que, de São José e toda a região aí que ela abrangia, né? Então, eu me sinto muito honrado, já estamos mais de 2006 aí na frente da CLAC, junto com a nossa diretoria, companheiros aí, enfrentando o que a CLAC passou, mas graças a Deus a gente está aí com maior força e maior alegria de estar levando uma nova CLAC para a nossa região de São José e outras regiões também aí. Então, meus agradecimentos a todos, ao pessoal que vem prestigiar, a diretoria que sempre teve apoio, aos colaboradores que sempre apoiaram a gente. Então, é isso aí. Obrigado. Convido nesse momento o ex-presidente da CLAC, o senhor João Manfredo Siemens. Uma boa noite a todos. O soldado, quando está no exército, se houver uma guerra, com certeza ele vai estar dentro da guerra. Aquele que termina a sua fase no exército, ele vai para... Hoje o nome agora, ele vai para a reserva. Eu estou afastado da CLAC há 30 anos, então o presidente achou por bem me chamar aqui, mesmo estando na reserva, para falar um pouco da CLAC. Faço isso com o maior prazer. Excelentíssima prefeita, dona Margarida Maria Singer, excelentíssimo senhor presidente da Câmara, professor Wellington Leitão, agora já minha amiga vereadora Palas Valaski, presidente da CLAC, demais ex-colegas de trabalho, que eu vejo alguns aqui, ex ainda da minha época, a maioria agora já não é mais recente. Antes de eu falar diretamente da CLAC, eu queria voltar muito tempo antes disso. Quem foram os produtores da CLAC? Da onde eles vieram? Com certeza vocês já ouviram falar aquele alemão russo. E hoje vocês estão com o filho de um alemão russo na vossa frente.
Nossos pais nasceram na Rússia, nossos avós nasceram na Rússia. Então, em 1750, centenas e milhares de pessoas foram da Alemanha para a Rússia. Até hoje eu não consigo digerir isso ou entender. Ir para uma terra onde você tem 5 meses de neve e você tem 7 meses para arar a terra, semear, colher, guardar nos porões. E ali não era só alimento para eles, era para os animais, que os animais ficavam estabulados 5 meses. Quer dizer, sair de uma Alemanha onde se podia trabalhar o ano inteiro, imagino eu que eles devem ter recebido uma oferta muito boa, uma doação de terras. Quem sabe os russos queriam colonizar uma parte. A terra era muito fértil na Rússia, não precisava de defensivos, não precisava de adubação, porque ela descansava 5 meses, e aí quando vinha o broto, vinha em abundância. Nossos avós nasceram mais ou menos em 1880, 1890 na Rússia. O meu pai nasceu em 1910, a minha mãe em 1914. Para contribuir veio a Primeira Guerra Mundial em 1914. Em 17 veio o sistema comunista, o regime comunista. Então o que era para ser a menina dos olhos virou um verdadeiro pesadelo. Soldados entravam nas propriedades, pegavam o melhor cavalo, pegavam uma vaca mais gorda, matavam para sustentar soldados na época. Senhoras eram abusadas, jovens eram abusadas nas propriedades. Eles simplesmente levavam um cavalo, levavam a principal tração na época era o cavalo para arar as terras, né? Em 1929, sei lá o que aconteceu no governo, que eles resolveram libertar para quem quisesse sair com a roupa do corpo. 5.000 pessoas se prontificaram a deixar a Rússia imediatamente, porque não viam futuro, comunismo, eram privados da sua religião, nós somos evangélicos. As reuniões para ler a Bíblia, para orar, era feito na calada da noite, com vizinhos, porque era terminantemente proibido. Então, com a roupa do corpo, marcaram a data e foram até... Tinha lá na Rússia um portão vermelho. Quem ultrapassasse aquele portão estava livre. Claro que já haviam tido contatos com a Alemanha e tal. E aí foi feita uma fila e aqueles russos, aqueles policiais, eles eram mal encarados, o meu pai sempre dizia, com a roupa do corpo. Só que alguns quiseram levar alguma coisa, ou escondido no cabelo da mulher, ou na sola do sapato, um anel. E quando passavam pelo portão, na fila, o policial dizia, você sai da fila. Quando achavam alguma coisa, só pelo semblante das pessoas eles viram. Aí aquela pessoa era mandada para a Sibéria, trabalho pesado, e nunca mais foi vista. Tem um exemplo, por exemplo, que era vizinho dos meus pais, dos meus avós, ele era pastor. Ele era pai do ex-presidente da CLAC, o senhor Davi Copo Filho. Ele pegou o cavalinho dele, se ele fosse com a família, ele ia ser pego com certeza. Então ele pegou o cavalo, viajou a noite inteira, se escondeu embaixo de uma ponte, e daí chegando lá perto ele se misturou com o pessoal e conseguiu passar. O meu avô, por parte de mãe, ele tinha 8 filhos. O mais velho
tinha 19 anos e o caçula tinha 30 dias, um mês de vida. Botou todo mundo na carroça e levou um russo, um vizinho deles lá junto até naquela estação onde é que eles iam passar o portão vermelho. Aí eles chegaram lá, pegou os filhos, a esposa, a minha avó, liberou a carroça com os 2 cavalos para o russo e o russo saiu fazendo festa. Quer dizer, para ele era uma coisa... Em 1929, então, chegando na Alemanha, a 5.000 pessoas. Aí eles ficaram acampados durante 8 meses na Alemanha. A Holanda deu uma força muito grande com cestas básicas para alimentar todo aquele povo. Após 8 meses, conseguiram o destino dessas pessoas. 2.500 vieram para o Paraguai, 1.700 vieram para o Brasil e 800 foram para o Canadá. Só que eram jovens, eles queriam jovens, não pessoas de idade. Tinha que ser jovem. Então foram jovens 800 para o Canadá, 1.700 para o Brasil. Os brasileiros que vieram aportaram no porto de Itajaí. Lá chegando, foram embarcar em barcos grandes lá, subiram o rio Itajaí, foram para Ibirama, Presidente Getúlio, Taió, e ali ficaram. Montaram barracas cobertas com folha de bananeira no começo, porque não tinham nada, vieram com a roupa do corpo. E aí as mulheres e os jovens começaram a carpir, plantar, o mais que plantavam era mandioca. Se comiam mandioca no café, no almoço e na janta. E os homens foram contratados para derrubar árvores. E eram árvores milenárias. A gente não pode nem imaginar, o pai contava, 5 homens para abraçar uma árvore. 5. Então, 5 começavam pela manhã, aquela derrubada daquela árvore, e muitas vezes até o fim da tarde não conseguiam derrubar, era na base do machado, né? Daí no outro dia eles conseguiam deitar aquela árvore. Aí eles ficaram lá até 1936. Aí eles mandaram algumas pessoas aqui para Curitiba, e essas vieram com boas notícias para lá. Todo mundo aqui conhece a Vila Auer. E o bairro do Boqueirão e do Xaxim eram fazendas grandes. E era proprietário dos Auer, da família Auer. E esse senhor Auer, ele confiou nesse pessoal. Disse, podem vir para Curitiba que eu vou financiar a longo prazo essas terras. Financiou compra de gado, vacas leiteiras. E aí tiveram... Nossos pais, nossos avós vieram de carroça para Curitiba, subindo a serra. Foi o segundo recomeço, então. E ali nasceram os primeiros leiteiros de Curitiba. Meus pais casaram em 1939, em 38. Para complicar, em 39, todos vocês sabem, começou a Segunda Guerra Mundial. Essa já não foi tão complicada assim, mas mesmo assim foi. Em 39 nasceu minha irmã mais velha, o pai foi registrar ela no cartório, era para ser Renate Siemens. Virou Renata Siemens, que nome alemão era proibido registrar. A segunda, em 42, era para ser Ingrid Siemens, virou Regina. E daí veio em 44 o Manfredo, que era para ser Hans Manfred, virou João Manfredo. Então, registro em alemão não existia. Aí veio, em 58, até 58, eles vendiam leite com carrocinha. Cada um tinha a sua clientela, leite engarrafado em casa e era levado para os clientes. Em fim de 58 veio a proibição da venda de leite cru. E aí, em
27 de março de 59, foi fundada a Cooperativa de Laticínios Curitiba Limitada. Nessa época, então, o leite era pasteurizado na usina do Estado, na Silva Jardim. Tinha uma usina lá, era pasteurizado lá. No leite, antigamente, o pequeno produtor produzia muito pouco no inverno e mais no verão. Então, no verão sobrava leite. Aí foi construída uma pequena queijaria lá no bairro do Xaxim, na Francisco de Rosso, onde até meu pai foi queijeiro. Em 66, foi comprada a Ulpasa. Não sei dos antigos de São José se alguém lembra da Ulpasa. Ela era um prédio onde era agora o terminal rodoviário. Ali era a Ulpasa. Eles construíram essa Ulpasa para fazer leite em pó. Só que o leite em pó não existia, era vendido tudo em Curitiba. O leite in natura era vendido para consumo humano. E aí foi comprado esse prédio e foi adaptado para usina de pasteurização. Em janeiro de 67, o Sr. Davi Cope veio me convidar para ser vice-presidente. Digo, mas eu não estou preparado. 67, eu tinha 23 anos. Eu tinha trabalhado 1 ano na venda de pão, né? Não, 1 ano antes eu fui contratado para auxiliar de escritório. Aí eu saí 1 ano para trabalhar com pão e daí ele veio me convidar. Não, diz ele, você foi um bom funcionário, você vai pegar isso em 3 tempos. Aí ainda na Silva Jardim eu fiz um estágio de 3 meses com o atual, na época, vice-presidente, que ele tinha passado no vestibular de odontologia e daí eu entrei no lugar dele. E em março foi referendado o meu nome para vice-presidente. Em 4 de maio de 67 foi inaugurada a CLAC aqui em São José dos Pinhais. Quem descerrou a placa foi o Dr. Paulo Pimentel. E dia 7 de maio começou a pasteurização de leite. Em 1970, como a CLAC queria aumentar a produção e tinha produtores que moravam em volta de Curitiba, onde a terra começou a valorizar, os produtores tinham que sair. Aí nós compramos uma fazenda na Lapa, Fazenda São Sebastião, com 2.079 hectares. Financiado pelo Banco Nacional de Crédito Cooperativo e pelo INCRA. Essas chácaras foram subdivididas em 50 hectares para cada associado, no caso. Esse financiamento era de 7% ao ano, sem correção monetária e 2 anos de carência. Tem pessoas de mais idade sabem da inflação que nós tivemos no começo de 70. Era 30%, 40% ao mês. Então, em pouco tempo, esses produtores davam risada para pagar. Em junho eles pagavam o juro e no fim do ano a prestação. No fim do ano eles vendiam a novilha e pagavam a prestação. Quer dizer, foi a melhor compra que eles podiam ter feito na sua vida. Em junho de 1974, nós inauguramos aqui em São José dos Pinhais, anexa à usina de leite, uma indústria de laticínios, para industrializar já não só as sobras, mas também todo dia tinha que ir uma quantidade para a indústria. Em 76, foi inaugurado o posto de recebimento de leite em União da Vitória, onde mora o Moretti. O presidente da época, Dr. Alcides Fernandes Luiz, veio nos fazer uma visita, que eles queriam que nós fôssemos para lá. Aí nós fomos lá fazer uma visita, fomos para a Câmara Municipal e a Câmara disse negativo. Já tivemos 2 cooperativas aqui que nos deixaram na mão. Essa aqui agora caiu do céu. Mas daí o Alcides convenceu eles, ele tinha vindo aqui nos visitar já, o prefeito. Aí nós fomos, eles vieram com a comissão, com ônibus para cá. E aí a gente via o pessoal, eram vereadores, eram produtores, que já tinham produção lá.
falavam com um produtor, falavam com outro, com o terceiro, com o motorista de caminhão e tal. E aí eles se convenceram que realmente era possível eles vir para ser sócio nosso e nos ceder aquele posto que eles tinham lá. Só que aí nós fizemos uma exigência. Para nós investirmos, nós precisávamos ter uma garantia. E essa garantia veio então em doação do terreno para a CLAC. O dia que a CLAC deixar de operar lá, o terreno volta para a prefeitura. E assim foi feito. Ainda em novembro de 76, nós inauguramos a fábrica de aeração, que todos vocês conhecem. Realmente foi um ano muito complicado. Nós investimos em União da Vitória e depois fizemos a fábrica de aeração aqui. Em novembro de 82 foi inaugurado um posto de semente no Vale da Ribeira, em Adrianópolis. Porque leite que vinha em latão para São José, a distância era grande, leite da tarde, começou a azedar e tal. E aí nós fizemos um posto de semente lá no Vale da Ribeira, para atender Cerro Azul, Apiaí, Iporanga e todo o Vale da Ribeira. Em 86 foi inaugurado o posto de semente de leite na Lapa. Como o município cresceu muito e a bacia leiteira que nós formamos com aqueles produtores lá que compramos aquele da fazenda, fizemos então esse posto de semente lá e daí vinha o leite de União da Vitória e da Lapa vinha a granela em caminhão-tanque. Aí encostava na usina e ia para a indústria. Em 1992, veio o convite para eu assumir a presidência da CLAC. Digo, não deixa eu na parte administrativa, financeira, coisa que eu estou há tantos anos, há 27 anos praticamente. Política na minha veia, se fizer um exame, não vai achar uma gota de política. Não tenho, realmente não tenho. Não sou orador e também não tenho sangue político. Mas veio a pressão, Conselho Fiscal, Conselho de Administração, Manfredo, você vai ser o presidente. Nós vamos escolher o vice-presidente. Essa vice-presidência caiu num veterinário chamado Rubens Arns Neumann. Vocês devem não ter conhecido, eu conheci o professor, o pai dele, que era meu professor no Bom Jesus, o professor Aloysio Neumann. Cara, é fantástico. E a mãe dele era a doutora Zilda Arns Neumann. A doutora Zilda Arns morreu no Haiti, naquele terremoto do Haiti. Ela faleceu lá. Em 93, nós fundamos a Crediclac, aqui em São José. Cooperativa de Crédito Rural dos Produtores da CLAC. Era a 33ª cooperativa de crédito do Paraná e era a primeira cooperativa de crédito da indústria em cooperativa de laticínios. No último mandato meu, começaram a acontecer fatos que eu me convenci que o meu prazo era até o fim do ano. Por exemplo, vou citar um. No terceiro ano, o vice-presidente ele queria por força, aliás, ele já no terceiro mês da nossa gestão, ele falou que ia ser o próximo presidente. Quer dizer, foi os 3 piores anos da minha vida dentro da CLAC. Nós éramos comunicativos, a gente tinha amizade, o Moretti sabe, vai comentar depois alguma coisa. Mas ele era diferente dos outros. E aí, neste último ano, ele queria, por força, fazer a leite longa vida. Aí ele levou para o conselho, e eu disse para o conselho, eu digo, olha, esse é meu último ano da CLAC, eu não vou assinar grandes financiamentos agora, se no próximo mandato, que vai em março de 95, a CLAC quiser investir em leite longa vida, ela vai investir. Eu não dou meu aval agora para isso. E assim foi respeitado. Então, chegando no fim de 95, eu posso dizer o seguinte. Aliás, antes disso, nós ainda fundamos comitês educativos.
Como a CLAC tinha 45 municípios para atender e o contato com o associado era bastante distante sempre, então comitês educativos tinham um presidente, um secretário, e vinha a ata para a cooperativa, alguma necessidade a gente ia para o município ou levava para o conselho, mas dava uma solução, uma resposta. A CLAC, na sua trajetória, sempre teve convênios com a Emater, a Carpa, hoje Emater, Paraná, que dava assessoria na indústria. Eles tinham um técnico de laticínios muito bom, o Sr. Hans-Werner Pauls, que ajudava muito a nossa técnica de laticínios, a doutora Maria Rita, como davam assistência a produtores e a diretoria, além de nós termos um corpo técnico muito bom, veterinários, agrônomos, lotados aqui em São José, na Lapa e União da Vitória. A CLAC chegou a ter, em auge da sua produção, 2.440 associados. Isso em 45 municípios. Em 94, que era fim do nosso mandato, nós chegamos a quase 160 mil litros de leite por dia. E a fábrica de ração chegou a produzir 1.100 toneladas por mês. Quer dizer, era praticamente uma carreta de ração que saía por dia. Isso depois, quando eu saí, o Moretti pode comentar, a fábrica fechou. Quer dizer, deixou de se produzir 1.100 toneladas. E numa cooperativa, você visa remunerar sempre melhor o produtor aquilo que fornece, e aquilo que ele compra, você tende a atender da melhor maneira possível. Então, veio uma justificativa que a fábrica de ração não dava lucro. Mas ela nunca foi feita para dar lucro, ela foi feita para atender o produtor com uma boa ração, a um preço acessível. Vale salientar ainda a excelente equipe de trabalho que nós tínhamos. As mocinhas que estão lá em cima, se lembram disso? Nós tínhamos uma excelente equipe de trabalho. Além do departamento jurídico muito bom, era o Dr. Raul Bleimaia. Ele cuidava da parte de setor pessoal. Ele era advogado da Federação das Indústrias, era advogado de N lugares. O Dr. David Thyssen cuidava da parte do cooperativismo e o Dr. Gilberto da parte tributária. Tivemos o prazer, através da nossa ARCLAC, Associação de Funcionários, levantar, acho que foi um título da prefeitura, patrocinado pela prefeitura, Jogos do Trabalhador. A equipe da CLAC teve o primeiro lugar. E Jogos das Indústrias, pelo SESI, também tivemos um primeiro lugar. Eu acumulei outros cargos durante esses 30 anos. Eu tive 5 mandatos como presidente do Sindicato da Indústria de Laticínios e Produtos Derivados do Paraná. Fui reeleito 5 mandatos. Fui o primeiro tesoureiro da Federação das Indústrias no mandato do Dr. Jorge Aloysio Weber. Indicação da FIEP, eu fiz um mandato de 3 anos como juiz classista suplente na 12ª Junta de Conciliação e Julgamento, e fui 18 anos conselheiro do Senai. Terminando, eu agradeço a Deus pelas bênçãos recebidas todos esses meus anos de CLAC. Realmente, só posso agradecer. Quando eu saí da CLAC, eu comprei um táxi e comecei a trabalhar no táxi, mais 24 anos. E realmente era bem mais tranquilo que na CLAC, porque na CLAC era 365 dias por ano. E no táxi eu tinha um dia sim, um dia não. Um dia eu trabalhava e no outro dia deixava o motorista. E o faturamento meu mensal dobrou. Eu ganhava o dobro no táxi que eu ganhei como presidente da CLAC. Então eu sou grato. Agradeço a Câmara de Vereadores por esta homenagem, amiga
vereadora, a todos, meu muito obrigado. Ainda em tempo, agradeço a presença de Luizinho Singer e Félix Micos. Convido nesse momento que venha até a tribuna a excelentíssima prefeita Nina Singer. Obrigada, Rafael. Eu pedi para falar antes, porque eu tenho mais 2 eventos para ir. Eu brinco que em dezembro parece que o mundo vai acabar, né? Muito evento no mesmo mês. Mas para mim é uma alegria, eu que sou filha de cooperado da CLAC, estar aqui hoje nessa homenagem. O presidente Ricardo sabe o carinho que eu tenho em cada evento que eu vou. É uma história que faz parte, a CLAC faz parte da minha família. Quero cumprimentar o presidente Ricardo, a proponente desse voto de louvor, a vereadora Pali Valasque. Parabéns pela iniciativa, por estar esse reconhecimento à CLAC, que fez a diferença aqui, ouvindo o seu Manfred, né? João Manfredo, que é o ex-presidente. Quantas famílias fizeram parte, fazem história eu que sou da área rural, que a CLAC fez parte do sustento de muitas famílias da área rural produtores de leite. Comentar o presidente dessa casa, o vereador professor Wellington, que sempre fala que gosta de ver essa casa cheia, e ela tem estado sempre presente com muitas pessoas de várias áreas da nossa cidade. Nosso secretário da Agricultura, Gastão Vosgueral, cumprimentar Moretti, que hoje é vice-presidente, que esteve numa fase importante daquele recomeço da CLAC e que ao longo desses anos, nesses 20 anos, esteve muito lá no começo, nessa nova história da CLAC. Obrigada por ter lutado, estar junto em todo esse período, para que esse momento festivo, e nesse ano, eu digo, principalmente, que depois de 20 anos, a CLAC consegue novamente dividir lucros com os seus cooperados. O Alberi, também diretor administrativo, emociona, seu João, ouvir a sua história. Eu que venho de descendentes de italianos que vieram para cá, né, buscar uma nova vida nesse país, e a história dos imigrantes que vêm em busca de uma nova esperança, de um novo futuro, e esses alemães russos que vieram para cá e mostraram a história através da leitaria. Em seu nome, Marcos, eu perguntei quantos anos, 43. Em seu nome, quero cumprimentar todos os colaboradores, a gente que está sempre lá na CLAC, né? Sempre recebido com um sorriso, todo mundo lá já se conhece. Cumprimentar a todos os colaboradores, porque ninguém faz nada sozinho. É essa união, né, dos presidentes, dos diretores, de cada um de vocês que diariamente estão com os nossos produtores atendendo, sempre muito feliz. Então, agradecer a todos vocês e parabéns. 43 anos não é um dia. Diego do Sicredi aí representando o Joel, sempre Sicredi presente. Eu falando para ele, vamos abrir mais uma agência aí, vamos falar aí com o pessoal do Sicredi. Paulo do sindicato dos trabalhadores é o Afonso, eu sempre confundo. Mas o primeiro presidente dos produtores, que foi um dos primeiros presidentes, meu tio Antônio Singer,
né, ajudou na fundação do Sindicato Rural, e o Paulo da Nova, que dando continuidade a esse trabalho. Jefferson, nosso superintendente de manutenção, mas também com uma longa história, né, do seu avô, amigo do meu pai dele, a irmã hoje, né, que é quem cuida mais da questão da leitaria, né, mas lá da época do seu pai, do seu avô, junto com o meu pai também. Né, o Fausto, presidente da Cooper Trentina, né, o Rony aqui do IDR, ele está com a camisa da Emater, eu falo que ainda eu sou da época da Carpa, né, mas muda o nome, mas a essência é a mesma, né, Rony? Também o Afonso aí do Sindicato Rural dos Trabalhadores, né? E o Rogério Negosec da cooperativa da Cooperhorte aí, cada vez maior, e nós trabalhando naquela ampliação dessa cooperativa. Estava aqui, que saiu há pouco, o Luiz Gustavo, secretário do Trabalho, né? Os cooperados que fazem parte da diretoria também, que eu vejo alguns, todos os cooperados que fazem parte da diretoria, e a quem ajuda a construir essa história. Natalino, que está aí também, né? Então, mas eu fiz questão de estar aqui presente, pedi para falar antes, eu já dei um spoiler, eu tenho um carinho grande, porque eu tive muitas notas de vendas de leite para cá, que meu pai, seu João, ele gostava de ter vaca Jersey, porque a vaca Jersey o leite era mais gordo, e o leite mais gordo recebia mais, não era isso? Então, acréscimo da gordura. E quanta manteiga eu comi nata, tirando a gordura do leite. Eu cresci comendo leite, polenta com leite, e a gente sabe que foi o que muito sustentou muitas famílias. Eu tenho da minha casa esse exemplo. Então a CLAC, para mim, eu fico muito feliz, eu me emocionei naquela reunião, naquela assembleia, quando a gente vê que foi um sucesso, ajudou muitas e muitas famílias da nossa cidade, e que teve, como tudo na vida, às vezes tem algumas situações que não vamos aqui, ações que aconteceram e teve aquele grande problema, mas que conseguiu se levantar. Eu falo sempre que de toda coisa ruim tem que tirar coisas boas, e essa união, e talvez o Moretti possa contar mais coisas boas, não vou poder ouvir você falar, a união de pessoas, união de cooperados, união de pessoas que vieram para lutar, hoje aqui o Ricardo, a Alberi, à frente, com várias pessoas como o Marcos, todos dando a mão para que essa grande, hoje, e orgulho da nossa cidade, a CLAC. Então eu fiz questão, vereadora Pali, presidente Welles, vereadora, fico feliz de dar esse reconhecimento, não vou estar aqui na foto mas sinto o quanto eu gosto da CLAC, eu fico feliz, que dá emprego para muitas pessoas, que ajuda hoje dividindo lucro com os cooperados, transformando em produtos que eles iam retirar na própria loja. Eu vivenciei essa história. Está vendo-se votos de louvor, não é só pelo presente, mas por uma história de luta, de ações que começou aqui o seu João hoje contando muito como tudo começou. A gente que é mais das antigas, às vezes as pessoas não dão valor, mas para chegar nisso, muitas e muitas pessoas que passaram, muitos colaboradores que estiveram lá, muitos produtores. Eu falo que o melhor do leite era se as vacas não dessem leite no domingo, né? Ou pelo menos sábado à noite e domingo, mas não tem isso, é feriado, Natal, todos os dias, tem que valorizar. Eu valorizo cada gole de leite que eu tomo, porque é dedicação. É todos os dias, 2 vezes por dia, hoje mais moderno. Eu tirei leite de vaca, até esses dias eu fiz as histórias da prefeita, e eu fiz questão, quem viu, que eu tinha tirado leite de vaca. Porque é um orgulho, antigamente era aquilo, era acordar de madrugada, era manual. Hoje não, já tem muito mais coisa. Mas é isso,
o presente tem muita história de pessoas que vieram de longe, de pessoas que se dedicaram. E a CLAC é essa história. Então eu parabenizo a todos por esse voto de louvor merecidíssimo, porque se ela está aqui hoje é com o trabalho, a dedicação, a união, né, de cada um de vocês, para que a CLAC esteja aqui hoje firme e forte. E tenho certeza, se for pelo meu desejo, e creio que da vereadora que está dando, vai ficar cada vez mais forte, porque este é o nosso desejo. Que ela se fortaleça, que esse voto de louvor seja lá para pensar assim, ó, vamos para frente, vamos para frente. Falo que pensamento positivo é meio caminho andado. E esse é o meu desejo, essa gratidão à CLAC, que muitas vezes na minha família colocou alimento na nossa mesa. Através do nosso trabalho, da venda daquele leite, mas tinha quem comprasse. Então, realmente que ela possa dar continuidade e fortaleça muitos produtores, para que juntos possamos ter uma CLAC forte, cooperados que vivam disso, com valores adequados, porque muitas vezes o leite fica um preço meio baixo, né? Mas a gente sabe das situações. Então eu venho aqui parabenizar a CLAC, a todos que fazem parte desses quase 66 anos de história, né, da CLAC. É um reconhecimento muito justo. Gratidão, parabéns. Viva a CLAC! Um beijo no coração de todos. Quebrando o protocolo um pouco, gostaria de convidar a mesa para se posicionar à frente para uma foto. Nós vamos fazer o seguinte, ó. Todo mundo vai para a mesa, a extensão da mesa, vai para a parte de vidro. Vocês ficam de pé? As pessoas das poltronas ficam de pé? Isso. Fecha o corredor, vem para o lado do corredor para ficar um bloco só. Desculpe, gente, mas eu vou querer fazer porque eu gosto tanto da CLAC que eu quero estar na foto com todos vocês. Vamos juntar o pessoal aqui, daí desce a prefeita, nós aqui da mesa e fazemos uma foto nesse momento. To come over, I wish that you would come and give me something to prove. Won't you pull me closer? I think that I'm obsessed with everything that you do. I'm waiting, trying to be patient. You look like a painting. It's so frustrating. I hate it, yeah. I probably shouldn't say this. I probably should erase it. I probably shouldn't say. Realmente, às vezes, uma quebra de protocolo vale a pena. Não poderíamos perder a imagem com a nossa prefeita, né? Gostaria de convidar a subir à tribuna nesse momento o senhor Luiz Gilberto Moresti. A colinha aqui, né? Bom, em nome de Vossa Excelência, o professor Wellington, eu queria cumprimentar a todos os presentes e, em forma de agradecimento a você, vereadora, nosso agradecimento de coração. A gente percebe que você está feliz, né, pelo ato que você realizou. Eu não sei, o seu pai era produtor também ou não? A família, né?
Nosso muito obrigado. Então, o seu Manfredo falou coisas boas da CLAC, né? E coube a mim falar as coisas não tão ruins também, né? Mas, enfim, como o seu Manfredo colocou um pouquinho da história dele, eu também vou colocar, né, a minha história, né, seu Manfredo? Eu comecei ontem na CLAC, né? Ali em 87 foi o meu primeiro contato com a cooperativa, na qual o senhor era vice-presidente. Era o nosso mão de ferro, né? Mas, enfim, a gente não pode deixar de falar, principalmente para os mais antigos aí, que a CLAC sempre foi uma família. E é por isso que a CLAC sempre deu certo. A hora que pessoas, não vem ao caso quem são, tentaram desfazer essa família, a CLAC entrou numa situação bastante difícil, bastante complicada, né? Quem é mais velho, a Ivete, Bernadette, Marquinho, Alberi, sabem do que eu estou falando, né? Então eu fui contratado como funcionário pela CLAC em 1990, aonde uma das primeiras cooperativas do Brasil, o seu Manfredo esqueceu de citar isso, se preocupou com a qualidade de leite, né, seu Manfredo? Então a gente na época fazia já alguns testes, prevendo que nós queríamos colocar sempre um produto bom no mercado, né? E até então, a gente na época conseguiu. Tivemos muitos desafios, né, seu Manfredo? Muitas críticas, mas a CLAC implementou esse sistema com a ajuda do pessoal da Emater. Inclusive, fui concursado da Emater, não cheguei a assumir porque tomei posse na CLAC também como veterinário, né? Mas eu, no ano de 90, eu fiz concurso e fui convocado para trabalhar em Astorga. Mas, para minha felicidade, fiquei na minha cidade, né? Eu sou o pássaro fora do ninho aqui, porque venho lá de União da Vitória, fui o primeiro presidente da CLAC fora da região metropolitana de Curitiba, né? Então, mas a minha história como presidente começou em 1998. Infelizmente, em 95, o seu Manfredo entregou a cooperativa, isso eu tenho orgulho em falar, com 4 folhas de leite, 4 folhas de funcionário de dinheiro em caixa. Uma empresa é uma situação bastante sólida, né? E quando a gente assumiu em 98, o seu Fernando Almeida como presidente e eu como vice-presidente, a gente pegou uma situação estável. A mesma quantidade de valores que a gente tinha para pagar, a gente tinha para receber. Porém, quando foi feito um levantamento do que tinha para se receber, era fictício. Para vocês terem uma ideia, na minha cidade, que é uma coisa que eu conheço muito bem, tinha uma mercearia lá que não tinha condições de vender 2 litros de leite por dia, mas vendia algo em torno de alguns R$1.000. Para a época, quando o leite era 20 centavos o litro, isso era muito significativo, né? Então, a gente pegou um rabo de foguete. Mais grave do que isso, foi que no ano de 98, a CLAC, com muita contestação do quadro associativo, das autoridades, porque na época eu conversei também com o prefeito Cetim, e ele havia oferecido terreno para que a CLAC mudasse de lugar, porque todos são conscientes de que naquele lugar que ela estava não tinha mais como permanecer. O município de São José ofereceu terreno para que montássemos aqui a nossa indústria com os 300 e poucos funcionários. Mas fomos buscar um matador de burro, né? E infelizmente fomos os últimos a ser abatidos lá naquele... Era um abatedor de cavalo, né? Que foi transformado no laticínio, mas infelizmente
não deu certo e não daria certo mesmo, né? De maneira nenhuma, porque se você tivesse colocado tudo aquilo no chão e construído de novo, ficava muito mais econômico, menor tempo do que fazer a adaptação que foi feita, né? Mas a gente assumiu e tinha que tomar algumas providências. Mas quando a gente assumiu em 98, em março de 98, no início de 98, toda a parte de produção e venda ficou para a cooperativa central, que era a Centralpar, que era formada pela Vitimarsum, pela CLAC e pela usina de eletrificação rural de Vitimarsum. E o que acontece se você tirar o departamento comercial de uma empresa? É a mesma coisa que você deixar ela sem capital nenhum, com dívidas, porque toda a parte até então, até 31 de dezembro de 97, as dívidas existiam. Existia um quadro de funcionários na CLAC de aproximadamente 370 funcionários e ficar sem receita. A partir de um mês para o outro, ficar sem receita. Então, vocês imaginam, né, os mais velhos aqui da CLAC sabem, e junto com a equipe, que muitos, infelizmente, no decorrer do tempo, a gente teve que, inclusive, desligar da cooperativa, com muita dor no coração, mas tem os mais velhos aí, como Marco, Berna, Ivete, que sabem o que a gente passou. Mas, enfim, tirando essas coisas ruins, né, a CLAC, há 5 anos, né, Alberi? Há 5 anos a gente conseguiu dar a volta por cima. Hoje, a CLAC, como na época do seu Manfredo, não da forma que a gente quer, mas como da época do seu Manfredo, ela passou a ser de devedora, né, de uma dívida que chegou a quantos milhões, Alberi? Perto de 50 milhões de reais, a gente passou a ser... em vez de buscar dinheiro, a gente passou a ser investidor de dinheiro em bancos. Coisa que, para mim, particularmente, como vivi a CLAC, fui funcionário, fui estagiário, fui presidente, fui vice-presidente, para mim é uma coisa muito pequena o que nós fazemos hoje. Eu acho que a CLAC é tão grande, essa história da CLAC, esse amor das pessoas que têm pela CLAC, como a vereadora Pali demonstra na feição dela, que a gente é muito pouco. A gente tem que buscar o nosso destino em ser indústria, em ser produtor, né, em reaver o nosso quadro social. Né, e mais ou menos é isso. É uma história bonita, porque foi... não me envergonho de dizer, quando a gente assumiu para a gente poder ter um saco de ração dentro do depósito, o seu Fernando tinha perdido crédito, eu tinha perdido crédito, a gente pegava dinheiro de pessoas queridas da gente, meu pai, por exemplo, eu pegava cheques dele para a gente poder trazer uma carga de ração para garantir que ia ter ração na CLAC. Né? Infelizmente, na época a gente não pôde fazer... O levantamento nós fizemos, mas nós não pudemos provar o que houve de fato. Uma coisa que o seu Manfredo citou ali foi o fechamento da fábrica de ração. Mas para os senhores terem ideia, em 96, 95, foi fechada a fábrica de ração. Mas um mês antes de fechar a fábrica de ração, foi feita uma reforma na época, um monte de dinheiro, 37 mil reais. Volto a dizer, o preço do leite era 20 centavos. Se a gente dividisse esses 37 mil reais por 20 centavos, é muito leite. E daí, para um mês depois fechar essa unidade, alguma coisa de errado tinha. Né? Alguma coisa de errado aconteceu. Mas, felizmente, tivemos momentos difíceis, mas tivemos momentos agradáveis. Tirei o Alberi, né, Alberi? Lá de Adrianópolis, aquele fim de mundo, né? Aquele leite ruim que tem lá, e trouxe para a civilização. E sem dúvida nenhuma, gente, eu não me envergonho em falar isso. Eu acho que passou o seu Fernando, passei eu em algumas gestões como presidente, Ricardo, o falecido Inho, né? Mas
quem merece todos os méritos por a CLAC ter se reerguido é o Alberi. É o Alberi que esteve à frente da cooperativa. É o Alberi que levou porrada de tudo quanto foi lado, né, Alberi? Mas ele teve aí. Lógico, a gente teve uma assessoria jurídica boa, né, uma pessoa muito séria, que é o Dr. René Stupiak, mas quem estava à frente, levando cacete, levando porrada, foi o Alberi, né? Então, para mim, só isso já valeu. Não é um amigo, hoje é um irmão para mim, né? E é uma das pessoas mais honestas e sérias que eu conheço na minha vida. Desculpa, até me emociono em falar da CLAC, porque a CLAC para mim de fato é uma família, e eu quero ver a CLAC muito grande ainda antes de partir dessa para uma melhor, né? Muito obrigado mais uma vez, vereadora, muito obrigado, presidente, e um abraço a todos. Gostaria de convidar para subir à tribuna nesse momento para dar seu depoimento. Bem falado pelo seu Luiz Gilberto, a pessoa que representa o símbolo da CLAC e dessa reconstrução da CLAC, o senhor Alberi Godoy. Boa noite a todos. A gente fica até emocionado, né, num momento desse, mas eu quero agradecer imensamente, primeiramente, a Deus. Eu sempre falo que as coisas só acontecem na vida da gente quando a gente pede a Deus sabedoria. O Moretti às vezes me falava, você tem muita paciência, e realmente, essa paciência às vezes não é da gente, né, é uma paciência que vem do ser superior, que é Deus, né. Então eu agradeço a Deus por esse momento. Vereadora Pali, a gente vinha conversando a respeito disso. A gente sabe do carinho, né, que vocês têm pela CLAC. O presidente da Câmara, o professor Wellington Leitão. A prefeita, que já não está aqui nesse momento conosco, mas às vezes ela surpreende a gente em alguns momentos, né? Mas as coisas acontecem porque é uma equipe, são pessoas boas que estão do lado da gente, né? Os colaboradores, os cooperados que não deixaram de acreditar na cooperativa, as instituições, né, que apostaram também, os nossos fornecedores que acreditaram na cooperativa. E eu tenho um pensamento assim, há pouco ainda comentei com o Gastão, a CLAC, ela foi feita em cima da rocha. Tem uma passagem na Bíblia que fala que a casa que ela é feita na rocha, vem os vendavais e ela não se abala. Eu penso que a CLAC passou por isso. As pedras que foram colocadas no alicerce da CLAC são umas pedras muito firmes, e não se abalaram com nada. Falo das pedras, são pessoas como o seu Manfredo, o Moretti, o Marquinhos, e inúmeras pessoas que passaram na direção, alguns já não estão mais entre nós, mas sempre a gente tratou todos com muito carinho, com muito respeito. Momentos mais difíceis da cooperativa, a gente sempre deu a cara para bater, a gente não fugiu da dificuldade, às vezes com o maior endividamento, com a maior situação contrária que nós tínhamos, a gente não deixava de vestir a camisa da CLAC, né? Você chegava num estabelecimento, mas essa cooperativa já não fechou, a gente escutou muito disso. Mas nós não se vergonhava, porque a gente tinha certeza que a gente ia dar a volta por cima. A gente tinha fé, tinha coragem, né? E a gente persistiu. Então, às vezes passa alguns filmes na cabeça de gente, quando o Moretti me convidou para vir para cá. De fato, a gente não tinha noção. Era a CLAC, me chamaram para uma situação, era a CLAC, né? Vamos para a CLAC. Quando você chega aqui, você se depara com todos nós, né, Moretti, com situação totalmente contrária. E acho que eu nunca nem comentei com a vereadora Pali,
um determinado momento da história, nós fomos chamados para vir na Câmara de Vereadores, sabe? Não aqui, ali onde é a biblioteca hoje. Começou na imprensa local, que a CLAC abandonou todos os produtores de São José dos Pinhais e como é que ia ficar. E aí um vereador colega nosso foi lá na CLAC e falou, a situação da cooperativa vocês precisam explicar perante o poder público. A gente veio, né, Moretti? Moretti foi para a tribuna, falamos o que tinha que falar, explicamos, e não ficamos com, como diz assim, os nossos produtores a gente honrou tudo que tinha que ser honrado. O nosso fornecedor nós honramos com tudo que tinha que ser honrado. Com todas as instituições nós honramos. Porque a CLAC vem de uma base forte. Essa base forte é da direção, é dos produtores. Cada produtor que a gente vai, cada cooperado que tem, a gente sabe da responsabilidade e da luta que eles têm no dia a dia. Da minha terra, de onde eu vim, de Adrianópolis, a gente sabe da dificuldade de cada um deles, União da Vitória, São José, que hoje eu estou aqui nessa cidade, Lapa. A vida não é fácil, e eu sempre pensava, a luta desse pessoal é difícil, então Deus um dia vai nos recompensar, que a gente vai voltar a trazer a CLAC de um lugar de onde ela nunca deveria ter saído. Ainda não chegamos lá, mas eu acredito que a gente está no caminho certo, né? E cada vez a gente contando com o apoio de vocês, a gente sentindo mais esse calor aí, essa aproximação do poder público, do carinho que vocês têm com a cooperativa, a gente vai devolver ela onde que ela nunca deveria ter saído. E aproveitando, aí tem os nossos colaboradores que estão aqui, cada um sabe como eu trato eles, com muito amor, com muito carinho, os nossos cooperados e o respeito. Como o seu Manfredo falou, chega ali na cooperativa, o pessoal está, como diz, está de prontidão para atendê-los, né? Ele teve uma equipe que o seu Davi sempre chamava que nós éramos uma família, e isso também eu continuo defendendo, e é uma situação que a gente sempre vai ter. O produtor tem que ser bem atendido, porque às vezes quando a gente, na manhã, já tomamos um café, tomamos um bom banho, aí é que a gente vai para o trabalho. Mas o produtor já fez tudo o que ele tinha que fazer. Ele já foi, não interessa se está chovendo, se está geando, ele já foi mexer com a lavoura, foi mexer com, ou se é cortaliça, ou com as vacas, seja qual atividade que ele exerce, ele não mede esforço para fazer isso, né? Então, o nosso carinho aos nossos produtores e o nosso sempre pedido aos nossos colaboradores, né, que tenham esse carinho também e essa responsabilidade de estar sempre cuidando do nosso produtor da melhor maneira possível. Eu às vezes fico pensando que quando saí lá da minha terra para vir para cá, falei há pouco da situação que a gente se deparou, e algumas pessoas sempre me perguntavam, será que vocês vão conseguir? Porque a coisa era muito difícil, o Moretti quis referenciar um número, a gente deixou como gravado, a nossa pendência, a nossa dificuldade financeira, fácil de fazer a conta, era sempre em torno de 10 milhões de dólares. A gente pensava assim, então hoje dá para ter uma noção que é 50, 60 milhões de reais, né? Mas a gente venceu, deu a volta por cima, e a CLAC está nessa condição. Vocês tiveram a oportunidade de participar da nossa assembleia, viram os números, viram os resultados, e eu acho que a gente vai seguir em frente e vamos atingir os nossos objetivos. O Fausto, que foi ali, está ali na mesa como presidente da Cooper Trentina, mas um belo dia da história eu convidei ele para ser cooperado, há uns bons anos atrás, né, Fausto? E agora, em março, o Fausto faz parte da diretoria executiva da CLAC também. Então, além de presidente da Cooper Trentina, o Fausto é o diretor secretário da CLAC. Então, ele veio para somar a parte do leite. O Fausto já está, ele com o Márcio já estão tocando essa. Não é fácil, nunca foi fácil, e eu penso que nunca vai ser fácil. E as coisas difíceis ficam para as pessoas capazes, né? Se fosse fácil, não era para nós. Então, é por isso que nós estamos aqui, e eu agradeço mais uma vez a todos vocês que dispuseram desse tempo para estar aqui prestigiando esse momento.
é um momento histórico para a cooperativa, né? Me perguntaram há pouco, a CLAC nunca passou por um momento desse aqui? Eu falei, não, nunca passou, é o primeiro momento, é o reconhecimento, então, você pode se orgulhar muito disso, vereadora, tá? Isso aí vai ficar marcado para a nossa história. E falando de vocês, eu não posso deixar de falar da tua equipe. Rafael, o Felipe, que se dedicaram aí, não mediram esforços. Algumas horas da noite estavam chamando ali, preciso de uma informação, estamos transmitindo, e vocês não... Porque sozinho a gente não faz nada. E eu precisei, contei muito com o apoio dos teus assessores, e eu falei para eles, não teve momento para tu estar nos atendendo. E vai ser sempre assim. Precisou do Alberi, precisou da CLAC, pode estar sempre contando com a gente. Você sabe que lá é a casa de vocês. Um outro ponto que eu queria... Hoje o pessoal comentou, uma homenagem para a CLAC. Não, não é homenagem para... É para todos os produtores, é todos que vão na CLAC. Porque todos fazem parte desse processo e a cooperativa é de todos. A cooperativa não é nossa. A cooperativa, desde que foi fundado, eu sempre tenho curiosidade, um dia eu vou conversar no particular com o seu Monfredo, como que foi a data da fundação, né? Se era uma noite, se era uma tarde, porque é muito bacana. A gente sabe que reúne 20 produtores para formar uma cooperativa, né? Tem que ter no mínimo 20 cooperados. Então isso aconteceu num determinado momento. Um outro ponto para mim, que às vezes o Moretti fez uma breve fala, mas era muito triste quando falava, vamos liquidar a CLAC. Aquele CNPJ, eu falei, mas isso não pode acontecer. Foi feita, foi constituída por pessoas com vontade, com responsabilidade, e a gente nunca deixou de acreditar. Por isso que a gente chegou onde está. Porque fácil é ficar dentro de casa uma hora dessa, sentado na frente do sofá e deixando acontecer. Agora, temos que tirar realmente a bunda da cadeira, se mexer, que a coisa acontece. Porque ficar sentado é a coisa mais fácil do mundo, né? Mas assim, vamos à luta, e eu acredito num futuro muito próspero ainda para essa cooperativa. E conto com o apoio de vocês. Obrigado a todos pela atenção e pelo carinho. Uma particularidade, para a produção dessa homenagem, a gente teve que se aproximar bastante do Alberi. E nós tivemos a oportunidade, que eu acho que todos vocês têm, de conviver um pouco com ele e presenciar a pessoa maravilhosa que você é, Alberi. Parabéns. Gostaria de chamar nesse momento o secretário de Agricultura, senhor Gastão Vosgueral. Deus seja louvado por esse momento na minha vida. Boa noite a todos. Os nomes já foram ditos aqui, mas alguns nomes precisam ser repetidos. A prefeita foi detalhadamente no nome de cada uma das pessoas, porque ela entende, como nós entendemos, a importância de cada uma das pessoas, não só da mesa aqui, como da mesa extensiva que aqui está. Cada uma das pessoas que aqui eu estou olhando fazem parte da história da cidade. E eu preciso iniciar falando rapidamente para vocês, que de repente algumas pessoas não sabem também do histórico, que nos anos 60 o tio Paulo, né, Paulo Juliato era. E a história que a Nina também falou, de tirar leite, não tirar leite, e todos nós participávamos disso. E isso para a gente é muito importante, é muito bacana, a gente conviveu isso, indo ao mergulhão, no tempo que para ir no mergulhão era uma viagem, né? A gente tinha que ter lá um mergulhão, fazer isso e voltar. Mas uma parte importante das nossas vidas. E quão importante foi, né, a CLAC naquele período, desde aquele período dos anos 60, como é até agora. E eu, como São Joséense que sou, tenho um orgulho muito grande em relação à CLAC. Sou do tempo que ia buscar o iogurte no mercado e o pai deixava bem claro, nada de batavo, compra o da vaquinha que é nosso aqui de São José dos Pinhais. Não lembro que ano que é isso, né? Quando saiu aqueles copinhos famosos, com os pedaços realmente de morango inteiro, era aquela maravilha que era. Isso faz parte da história, do orgulho que nós temos de ser São Joséense e de ter a CLAC aqui dentro do nosso município. Falar nomes, às vezes a gente acaba realmente cometendo alguns deslizes. E no nome do Marcos,
Quero saudar todos os colaboradores que estão aqui da CLAC. O Marcos tem 40 e poucos anos de casa. Então, saudar cada um que sempre atende a gente, como o próprio Alberi falou, com muita alegria, muita satisfação. Cada pessoa que chega no balcão lá tem um bom atendimento. E saber que isso vem de um trabalho conjunto é muito bacana. Que vem do Alberi, falar do Alberi que falaram aqui é muito simples de falar, porque é um cara de fácil convívio, uma pessoa que só pensa bem, pensa produtivamente e consegue passar isso para todos. E todos que lá fazem, passam isso para nós. Ou seja, todos que lá passam, saem felizes, saem abençoados, saem bem, muito bem atendidos. O que é importante nesse ano também, pessoal, quero frisar, que o presidente Wellington sempre fala dessa casa de leis, da casa estar sempre cheia e da importância dessa casa. Nesse ano nós tivemos o recorde de emendas impositivas que essa casa fez para a área da agricultura, capitaneada pela vereadora Pali, que foi a que mais, o volume maior, né, foi dela, mas os vereadores entenderam a importância da agricultura e fizeram. E eu faço questão de dizer isso, presidente, e a todos os vereadores, os que não estão aqui hoje, que saibam que a Secretaria de Agricultura é muito feliz pela visão que nós temos tendo hoje. Uma prefeita que vem da área rural, a maior bancada feminina, a maior bancada agrícola, né, rural, está tendo nessa gestão e ela está dando retorno para que as coisas possam ocorrer. E dentro disso não poderia ser diferente a Pali numa ação muito acertada. Essa homenagem hoje à CLAC, pessoal, é algo que realmente toca no coração de quem realmente é são joséense, sabe da importância, sabe da história que a CLAC sempre teve, quanto que a CLAC levou o nosso nome do nosso município fora. Né? Nós éramos conhecidos muitas vezes pela terra da onde saiu o pacotinho de leite da vaquinha. Isso, para quem é são joséense, isso emociona, isso é muito bom, é muito gratificante. E a cada um que está aqui hoje, que participou daquela foto que a prefeita fez questão de participar agora, vocês estão fazendo a parte da história, que seja novamente recontada daqui 50 anos, 60 anos, 70, 80, ou quem sabe até onde for, fazem parte da história desse momento importante do reconhecimento do poder político para uma cooperativa pelo bom serviço que faz. E eu tive a felicidade de participar da Assembleia, né, quando lá foi falado de estar no verde novamente, no azul, né, ter saído do vermelho, isso para nós, para São Joséense, é muito gratificante. E nós, enquanto Secretaria de Agricultura, quando o Poder Público, falamos e temos dito diretamente a todos, né, Ricardo? Estamos mais próximos do que nunca e prontos para ajudar em tudo aquilo que for possível para que a CLAC, se é que pode ainda ser maior do que já é, possa ser. Que Deus abençoe a todos. Uma boa noite. Convido nesse momento para subir à tribuna o presidente dessa casa, o vereador, professor Wellington. Senhores e senhoras, boa noite. Quero aqui cumprimentar a mesa diretiva na pessoa da proponente dessa merecida homenagem à CLAC, que é a vereadora Pali Valaski. Eu gosto sempre de falar uma coisa, assim, quando nós vamos fazer essas entregas de títulos de cidadão honorário, benemérito ou voto de louvor, eu tenho por mim que eu sempre chamo alguém que eu quero contar uma história importante para a minha cidade. Não chamo por politicagem. Vou chamar o fulano porque é um empresário e talvez tem bastante pessoas na campanha que vai me ajudar. Eu não sei fazer isso. Gosto sempre de chamar alguém que eu possa contar um pouquinho da história de quem ali está sendo homenageado. O que a Pali tem feito nos últimos, nos 3 votos de louvor dela, foi exatamente isso. Contar a história de questões muito importantes para nós, São Joséense. E hoje está sendo contado e homenageada a história da CLAC. Quero cumprimentar o secretário de Agricultura, Gastão Vosgeral, e também o presidente da CLAC, Ricardo Gaulac. E em nome do Ricardo, eu quero cumprimentar todos a extensão da mesa, o Alberi, o Luiz, e estou vendo aqui meu amigo Rogério, o Jefferson, que estava até ali, enfim, cumprimento a todos os demais.
Senhores, eu vi aqui homens que subiram a essa tribuna e estavam emocionados. Falavam da CLAC como uma história toda, da história da CLAC, da fundação dessa cooperativa. Isso é bonito, porque é pessoas que doaram a vida, tempo, família, muitas das vezes a família, para se dedicar para que aquela empresa, aquela cooperativa, ela vai bem. Não existe nenhuma possibilidade de uma cooperativa, de uma empresa ou de um órgão público dar certo se não tiver dedicação. Tem que ter muita dedicação. Nessa dedicação, como eu disse, às vezes a gente sacrifica as famílias, sacrifica um final de ano, a gente sacrifica momentos importantes, às vezes, Alberi, até a nossa saúde. Né? Tem uma consulta marcada para tal dia, mas eu não posso, porque naquele dia eu tenho um evento, eu tenho uma reunião, eu tenho uma assembleia, eu não consigo ir, Gastão. Então, a gente faz o sucesso de uma cooperativa, de uma instituição pública, com dedicação. Quero parabenizar vocês por isso. E eu tenho uma história engraçada da CLAC. Eu era criança, eu venho de São João do Ivaí, interior do Paraná. E era muito criança, 4, 5 anos. Então, lá onde eu morava, o leite vinha da vaca. Né? Era lá do curral, tirava o leite e o leite vinha da vaca. E quando eu chegava aqui visitar meus avós, o leite vinha num pacotinho branco com aquela vaquinha. E era muito difícil para mim entender por que lá na roça vinha na vaca e aqui vem num pacotinho, né? Mas eu contei isso para o Gastão, falei, Gastão, eles tiram sarro de mim até hoje, né? Mas a criança, ela é literal, né? Ela tem uma imaginação, mas ela é muito literal. Se você fala que 2 mais 2 é igual a 4, é isso, né? Então, se o leite vem da vaca, não tem a menor possibilidade ele estar vindo num saquinho com uma criança de 4 anos. Por fim, senhores, eu quero dizer para os senhores que, assim como a CLAC, a gente fica muito feliz de ouvir que a CLAC passa por um momento financeiro positivo. Porque essa é uma cooperativa que faz parte da história de São José dos Pinhais, como a Nina falou, como todos falaram. É impossível, a gente que é envolvido na área rural, nós não temos a CLAC envolvida com o agricultor, com o produtor, né, de leite. É impossível. A importância dessa cooperativa, é importante os colaboradores que estão todos azuizinhos aqui, ó, mas que trabalham, que dedicam, que fazem acontecer o trabalho dessa cooperativa. É preciso quem comanda. É preciso o presidente, é preciso o vice-presidente, é preciso o conselho fiscal, o conselho, né, de membros da diretoria, mas sem os colaboradores, que vai lá na recepção, que nos atendem tão bem, que também cobra da gente tão bem, né, porque tem um momento de pagar. Mas sem vocês, esse conjunto não teria o sucesso que tem. Eu venho de uma região da área rural, lá da minha terra, onde a Coamo é muito forte. Uma cooperativa grande, talvez a maior cooperativa da América Latina. Então, a cooperativa, para o pequeno produtor, ela é fundamental. Para o pequeno produtor, ela é fundamental. Então, eu fico feliz do que vocês estão falando. Estão num momento de saldo positivo, com saúde financeira, e isso significa mais investimento, mais acolhimento de agricultores, a nossa área rural mais forte, com produção e com renda e com emprego. É isso que a gente quer. Nós temos investido muito, através da prefeita Nina, na área rural. A maior pavimentação rural da história de São José dos Pinhais aconteceu no mandato passado. A prefeita investiu mais de 100 quilômetros em estradas rurais. Nós temos agora uma rodovia que pega lá do Tio Zico 2, Tio Zico 1, aliás, e ela vem terminar na Murici. E vai sair mais aqui agora para a região do Miringuava, região do Saltinho da Malhada, região da Malhada. Nós temos uma agora que sai, através do governo do estado do Paraná, de Mandirituba, uma rodovia em cimento, que passa pela colônia Marcelino, pela Cotia,
uma parte emenda ali com o entroncamento com a Garaú e vai terminar aqui na rotatória da Audi, ao lado da escola Clodoaldo Nilman. E tem mais para sair. Né? Temos que investir na região da Faxina, porque é uma região que é parecido com o Mergulhão, lá é o turismo de experimento. É o turismo com café, que você anda a cavalo, que colhe o morango. Então, é preciso investimento público. E por fim, eu quero dizer para vocês, toda vez que muitos de vocês foram às urnas, escolher representante, assim como vocês escolhem os conselhos de vocês dentro da CLAC, vocês querem que a CLAC vá para frente. Quando vocês escolhem os representantes políticos, vocês têm requisitos. Vocês querem alguém honesto, trabalhador, que dedica ao bem público. E nós temos feito isso, junto com os vereadores, a PALE e demais vereadores, nós temos transformado a Câmara Municipal de São José dos Pinhais. Fizemos com que pela primeira vez nós vamos devolver 25% do dinheiro que vem para a nossa Câmara, que vem da Prefeitura, nós iremos devolver 15 milhões de reais que nós não fizemos licitação sem necessidade para negociar a taxa de retorno, como é uma prática comum. Eu contrato uma empresa para pintar, sem que não tenha necessidade do pintar, e eu ali encomendo uma taxa de retorno, Paulo da Nova, para que isso gere por fora um recurso para quem preside. Eu não quero nem um centavo do que é daqui, eu quero o que é meu. Então serão 15 milhões de reais, 25% é a maior devolução da história da Câmara Municipal de São José dos Pinhais. Não para por aí. Nós recebemos agora, nessa semana, nós tivemos a grata surpresa de sermos condecorados com o título, o selo diamante em transparência pública pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná. É a primeira vez que a Câmara, desde 1853, recebe esse título. Isso é transparência pública, isso é cuidado com o dinheiro público e respeito com a população. Nós queremos a casa cheia sempre, por isso digo que esta é a casa do povo. E por ser do povo, tem que, da minha parte, todas as noites estariam cheias de pessoas aqui, representando os mais diversos segmentos da população, para darmos sentidos aos mais diferentes debates da população de São José dos Pinhais. Então hoje eu quero parabenizar a Palha, a CLAC e em nome da CLAC dizer que essa casa está cheia porque é uma casa do povo e a CLAC é uma instituição, é uma cooperativa do povo. Boa noite a todos e muito obrigado. Fundada em 1959, a CLAC cresceu e diversificou suas atividades para o setor de insumos agrícolas e medicamentos veterinários. E firmou sua sede em São José dos Pinhais, onde se tornou referência em qualidade, inovação e fortalecimento da agricultura familiar. Sua trajetória é marcada por desafios, mas também por conquistas, que transformam a vida de seus cooperados e contribuíram para o desenvolvimento da nossa cidade. Senhoras e senhores, nesse momento eu convido a todos a olhar para o telão, onde reproduziremos um vídeo preparado com muito carinho pelos idealizadores dessa homenagem. Eu, desde que nasci, meu pai foi produtor de leite. Quando a CLAC começou, meu pai foi um dos primeiros a ser sócio. Eu estava junto com criança de 10, 12 anos. Ele viveu o tempo inteiro vendendo leite para a CLAC e trabalhando na atividade. Quando faleceu, fiquei eu e meu irmão na atividade. Hoje eu estou até agora no leite. Sou sócio com os insumos. Ração,
adubo, semente, e estou na atividade já há 77 anos. Eu sempre puxei ração eu tinha caminhonete, daí eu pegava a claque, não tinha condução para fazer entrega, não vencia, e eu ainda ajudava a claque a puxar. Prestava serviço. Prestava serviço. A gente fica muito feliz com todos vocês. A loja sempre cheia de clientes. Mercadoria não farta. Ficamos muito felizes com a claque São José dos Pinhais. Bom, boa tarde para vocês. Aqui vou apresentar minha família, minha mãe com 96 anos, uma que também era da cooperativa, meu filho e meu neto. E aqui a minha nora, que somos todos que trabalhamos com a leiteria. A parte do meu pai e do meu sogro foi do tempo da cooperativa Iguaçu, que existia, que depois ele terminou Iguaçu e passou para ser a claque. Então meu pai era aquele que ainda levava leite na carroça para a cooperativa Iguaçu, que não tinha caminhão. Aqui na Rui Barbosa alagava bastante, o pai passava com os cavalos alagando, então era essa a nossa vida. E daí eu com meu falecido marido, nós tentamos uma vez parar com a leiteria, mas nunca conseguimos. Nós vendia, dali pouco tempo nós comprava tudo de novo para nós continuar com a leiteria. Nunca conseguimos descolar da leiteria. E eu entrei de sócia na claque, com 19 anos eu já comecei a mandar leite para a claque. E estou até hoje firme e forte. Passei uma dificuldade, né, Albiri, mas conseguimos vencer, né? Quando chamavam que nós era doido, que a claque não tinha como se levantar, e nós tinha fé que ia se levantar, e eu fui toda a vida companheira nesse ponto para nós pegar e levantar a claque. E, graças a Deus, levantemos. Hoje temos uma linda claque que nós temos, mais bonita de São José dos Pinhais. Eu que tenho uma lembrança que eu vejo sempre, quando eu tinha as assembleias da claque, que eu ia com o falecido pai, o entusiasmo que eu tinha de ir junto, assim, também com ele. Hoje o meu filho tem também de ir comigo, sabe, de ir nas assembleias, sabe, mesmo. Isso eu achei que foi de geração, tá passando, continua assim ainda. E essa parte que eu acho legal. Vejo que a mãe pegou a parte que ficou na claque do conselho, a parte mais difícil, que estava falida mesmo, né? Agora, depois que eu entrei depois no lugar da mãe, eu já peguei a parte mais tranquila, que já estava tudo, já tinha resolvido já, né? Esses que pegaram antes foi complicado para conseguir deixar ela hoje do jeito que ela se encontra, né? É um orgulho pra gente, um orgulho. E agora que nem meu filho ficou no meu lugar, meu neto se incentivando ainda lá, ficou muito bom. A nora que não lidava com vaca de leite, com nada, e acostumou com nós, já é a outra que está dentro das cocheiras, parou de ser professora e ó, lidando com as vacas. Como que levava, como que o vô levava o leite? Quem levava? Quem que levava? O vô que levava o leite mesmo, não? Ele mesmo. Mas eles trocavam uma semana cada um. Ah, trocava. Na carroça? Na carroça. Você gosta de ir com o pai na claque lá? Ah, eu sempre vou, às vezes, assim. Daí a gente sempre passa em um lugarzinho pra pegar alguma coisa pra comer, assim. Daí aproveito, vou conversar com o Albiri, vejo as coisas. Tomo um café, às vezes. Você pensa de também trabalhar com o campo, né, Lucas? Eu penso mais de trabalhar em veterinária, assim. Fazer curso de veterinária e daí trabalhar, assim, de veterinária. Sou a Luciana, eu já venho do meu pai, né, desde pequena, com ele, também foi produtor da claque e transportador de leite com o caminhão com os galões, né, latão, na época, então ele transportava de Piraquara para São José e eu sempre estava junto, né, então a lembrança que eu tenho realmente da claque é quando eu ia com ele tomar iogurte no copinho, eu trazia para casa, então era aquela lembrança do iogurte mesmo da claque, então era aquilo que a gente esperava, tinha lanchonete, né, enquanto você descarregava os latões ali na empresa, a gente ia para o lanchonete comer bolinho de carne, então era muito gostoso essa parte da hora de tomar o café,
ali com o pai, quem estava junto, era uma lembrança muito boa, né, que a gente tem da CLAC. Hoje meu pai já não trabalha mais com os caminhões, mas ele foi realmente quase um dos pioneiros da CLAC ali puxando o leite, né. Hoje realmente, quem realmente faz parte, que continua com a CLAC sou eu, mas quem continuei porque estou com o Vanderlei e a Dancirley, continuamos aqui trabalhando, né. Deixei um pouquinho de ser professora, um ano e meio, e agora continuo aqui na chácara. Meu nome é Daniel Setenarski, morador aqui de Colônia Murici, nascido e criado aqui. Eu sou Miriana Burakoski Setenarski, nascida e vivi sempre aqui na Colônia Murici. Ver a CLAC tão grande de novo, né? Porque passou por maus momentos, né? Exatamente. E ver hoje em dia ela, né, prosperando aí com um nome tão bonito, atendendo, né, a loja tão bonita, com tanta variedade lá, né? A gente viu ela subindo, descendo e hoje estabilizada, subindo aí graças à diretoria de vocês, tá aí o Albari, os demais, ela está conseguindo superar tudo isso aí, crescendo aí, bem composta ali. Aí em 84 eu fui convidada pela CLAC fazer um curso de manejo de gado leiteiro lá em Castro. Aí voltando de lá, aí conversei com meu pai para a gente implantar a silagem, né? Porque na época eles aqui já faziam e a gente não fazia silagem. Aí o pai falou, não, vamos fazer. Eu voltando lá, acho que o pai já tinha milho meio pronto, né? Ele achou bem interessante. Aí quando o seu Adolfo soube, se dispôs para ir lá ajudar, porque precisava trator, carreta, tudo. Nós só tínhamos um trator, uma carreta. Aí foi aonde o Daniel foi lá também, ajudar a fazer o silo e tal. Depois filado. E daí foi... Não, eu acompanhei porque depois que o seu Manfredo saiu, eles começaram a terceirizar os transportes de ração, de tudo. Inclusive, foi em 91, eles me ofereceram um caminhão para me transportar um calcário para eles. E na época teve bastante calcário, então eu acabei comprando um caminhão da CLAC, um Fiat que eles tinham, que era 140, e fiquei transportando o calcário. Daí eu entrei mais no transporte, foi ali, né? Daí eu comecei a transportar calcário para eles. Aí os dias que não tinha calcário, que não tinha coisa, eu ia buscar uma ração, buscar um adubo, buscar um farelo, trabalhava para eles. Depois eles venderam mais um caminhão. Eles só, o caminhão de vocês é um caminhão na época do caminhão do ano, se eu não vou conseguir comprar, mas se vocês vão vender e me derem a vaga, eu reponho o caminhão. Acabei comprando mais um caminhão, colocando. Eu cheguei a ter 4 caminhões no truque ali com eles. De 91, acho que é 97, 98. Na época puxava ração daí para Lapa, para União, para todas as filiais que eles tinham. Mas naquela época lá, a CLAC tinha um nome que a gente chegava numa empresa para carregar, eles vão vir carregar para a CLAC. Lembra? Tem uma fila de caminhão, mas a CLAC tem preferência. Carregava e ia embora. Ou às vezes eu ligava para a empresa lá, mandava, você vai carregar amanhã um calcário em saco lá. Na época de safra, a fila de calcário dava para 2, 3 dias de fila, né? Então a gente ligava, tô indo carregar um calcário lá para a CLAC. Daniel, você vem amanhã cedo, pode encostar embaixo da dala e fica ali. Se alguém perguntasse, não, esse é caminhão da casa, você estava de ontem aqui, você carregava e vinha embora. Então, a CLAC tinha um nome, como tem até hoje, lógico, né? Não, a CLAC já foi lá no fundo do poço, como todo mundo sabe. Como me aconteceu na época, eu chegar a carregar uma carga de farelo de trigo, o pessoal, a menina do escritório disse, daí a CLAC não tem nome, já está devendo 2, 3 cargas aqui, não consegue pagar e hoje, graças a Deus, com a administração de vocês e a política aí, voltou, pagou as... Então, a gente gostaria de parabenizar a CLAC pelo belo trabalho, tantos anos Não é fácil, né, manter uma empresa por tantos anos. Parabéns, então, à CLAC. A nossa vereadora Pali, que sempre dando apoio para todo mundo que precisa aí. Parabéns. Então, a minha família, o meu pai, né, sempre trabalhou na atividade de queijeiro, sabe? Laticínios, assim, sabe? E o presidente da CLAC na época, o seu Davi Cope, ele conheceu meu pai numa cidade do interior lá, que a gente morava antes, né?
e convidou meu pai para trabalhar aqui, né? E meu pai deixou para uma outra oportunidade. E, novamente, em 73, eles se encontraram em Cascavel. Meu pai estava trabalhando em outro laticínio lá. Daí, o Sr. Davi novamente convidou meu pai para trabalhar aqui na CLAC, que estava melhorando a queijaria, precisava de um profissional que entendesse bem na produção, né? Daí meu pai resolveu vir conhecer, né? Isso foi em 75, junho de 75. Daí ele gostou da região, da cidade, da CLAC, né? Da cooperativa. E começou a trabalhar. Em 83, daí tem uma oportunidade de trabalho aqui na CLAC, né? Na parte... Era para vir trabalhar aqui na fábrica de ração. Daí eu acabei indo trabalhar no setor de insumos, atender os produtores aqui na São Antônio e tal. E a gente começou isso aí em 83, em fevereiro de 83. E vai fazer 43 anos que eu tô aqui. Daí assim, né, a gente desde o início trabalhando ali, né, e aí desenvolvendo, né, criando oportunidade, a gente foi de atendente a outras funções, né, aprendendo, crescer dentro da cooperativa, né. A gente teve momentos bons, né, na cooperativa, forte, recebendo 250 mil litros dia, industrializando, vendendo. Daí, de repente, praticamente quase fechou, né? Ficando só apenas as lojas, né? E essas lojas que a gente conseguiu reverter a situação, né? Juntamente com toda a diretoria, o Alberi, o Moretti, né? O seu Fernando. Então, essas pessoas aí vestiram a camisa e os funcionários, nós, tinha mais idade, mais tempo de casa, né? A gente comprou a ideia e vamos resolver. Cada dia é uma luta, né? Fiz parte dos momentos bons e depois na parte de ralar, né? Novamente, tudo, iniciar novamente o crescimento, né? Eu agradeço muito a Deus pela essa oportunidade, né? De ver isso acontecer, né? É uma vitória, assim, eu considero uma vitória. E participar dessa vitória juntamente com todas as pessoas que fez isso acontecer, né? Proporcionou isso. Pessoas que hoje não estão junto com a gente mais, mas fez parte dessa luta, né? Diária, uma luta diária. Se acordar cedo, vir trabalhar e o que vai acontecer hoje, né? Meu filho chegou a trabalhar aqui, cara. E a minha família, boa parte da minha família trabalhou na CLAC. Na CLAC. Eu conheci minha esposa na CLAC, né? Ela trabalhava na queijaria, né? Daí a gente se conheceu lá, no ambiente, né? Muitas famílias começaram aqui dentro da CLAC. E a minha começou aqui. É de orgulho, cara. De orgulho desse capítulo, assim, que a gente... de reconstrução. A cooperativa continue sempre, né? A gente tem essa preocupação, não só com a gente, mas que ela continue e prospere sempre, né? Esse foi um vídeo com muito carinho preparado e demonstra um pouco da trajetória da CLAC, das pessoas que dela fazem parte. E para coroar esse momento eu convido o presidente Ricardo Gavilac, juntamente com o Alberi, para que se posicionem até a frente para receber das mãos da vereadora Pali Valasque o quadro de votos de louvor e reconhecimento. Aos integrantes da mesa a se posicionar para a foto oficial.
integrantes da extensão da mesa para se posicionar para a foto oficial. Convido para que desça até a foto oficial Israel Micrute, Luizinho Singer e Félix Micos. Seu Antônio Petroski, o Márcio. Félix, pode descer também. Seu Antônio Petroski, desce até aqui, seu Antônio. Márcio, vem você também. Félix. Família da dona Cirlei, ali o Vanderlei e a Luciana, podem vir também. Em cima, vai ter que subir, sobe Israel. Rogério, sobe aqui, ó. Félix, sobe aqui em cima. Pode subir ali. Vamos organizando e vai ficar bem legal essa foto. Luquinha. Tá aqui em cima. Recebam uma salva de palmas. Agradecendo a presença de todos vocês que compareceram aqui, encerramos essa sessão solene de votos de louvor e reconhecimento à Cooperativa CLAC, reiterando a gratidão desta Casa Legislativa por sua trajetória exemplar e contribuição aos cidadãos são-joséenses. Uma boa noite a todos.